Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma aula aqui do Caminho da Modelagem. Na aula que a gente vai começar agora, eu vou ensinar para vocês como é que faz a modelagem base do corpo, né, da cintura para cima, aí modelagem para blusas. Eu tenho aqui em cima da mesa a minha ficha com as medidas da Sofia pra gente começar, tá? Que eu vou fazer tudo nas medidas dela. E também tenho as minhas réguas, os meus materiais que eu falei pra vocês que seriam úteis, tá? Só lembrando para vocês antes de começar que aqui embaixo dessa aula tem a apostila para vocês baixarem, tá? Tem a página da apostila referente a essa aula. O Clube Costura que Cura tem uma apostila de modelagem, né, para iniciantes e lá tem essa aula dessa base que a gente vai fazer hoje e é isso que eu estou disponibilizando para vocês aqui hoje de maneira gratuita, tá? Então, embaixo dessa aula tem a apostila, né, a folha da apostila de modelagem base e também vai ter novamente essa ficha aqui de medidas para quem ainda não tiver tirado as medidas e anotado nela, tá bom? Para essa aula a gente vai utilizar o esquadro, eu tenho aqui também o esquadro que fui eu que fiz, né, aquele que a gente fez lá na aula de materiais, para eu ensinar vocês como é que vai utilizar e como que pode ser ele sim, então eu vou começar nele para vocês verem. Tenho a minha régua, tenho a minha curva francesa, mas eu também vou fazer curva aqui sem curva francesa nenhuma para vocês verem que é possível, tá? Aqui eu tenho 3 canetas, por quê? Porque nessa apostila que eu disponibilizei para vocês, eu separo a modelagem, né, as atividades da modelagem em cores para ficar mais fácil de entender. Então eu vou utilizar essas mesmas cores na aula de hoje para vocês entenderem também, tá? Eu tenho aqui também uma fita crepe, caso seja necessário. Não vai ser necessário aqui nessa aula, mas eu tenho ela aqui para demonstrar para vocês caso seja, beleza? Então vamos começar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é explicar para vocês sobre a modelagem base. O que é a modelagem base, para que ela serve, né? Por que ela é tão importante? Na verdade, ela não é nem só importante, ela é imprescindível em qualquer trabalho de modelagem que a gente for fazer. Porque ela é a representação exata do nosso corpo. O molde base, ele serve para ficar rente ao corpo como se fosse uma blusa segunda pele, como se fosse uma peça segunda pele, tá? Sem folgar e nem apertar. Então é como se fosse, é claro que essa blusa que eu tô vestindo é de malha, tá? E o que a gente tá fazendo aqui é molde pra tecido plano, que tem diferença, né? Porque ele não estica. Mas é como se fosse ficar rente como essa minha blusa aqui, tá? Então, sempre que a gente vai fazer um molde base, quando a gente vai fazer outras peças que não são largas, né? Que essa daqui é larguinha, então não vai ser necessário provar. Mas quando a gente vai fazer molde base, que vai ser uma peça ajustada ao corpo, eu sempre oriento as minhas alunas que provem esse molde base, né, na pessoa que está sendo modelada, para ver se segue esse requisito de ficar rente ao corpo, sem folgar nem apertar. Quando eu ensino esse molde base lá dentro do Clube Costura que Cura, eu ensino numa bonequinha, né, que é a representação exata do nosso corpo, para vocês verem aí onde é cada ponto, né, para facilitar bastante a vida de vocês. Ela não tá aqui hoje para ajudar. Eu também demonstro em estudos de caso como é que é feita a prova dessas modelagens, né? Então lá dentro do Clube Costura que Cura tem um módulo inteiro de estudos de casos, onde eu pego pessoas de verdade, igual eu fiz aqui com a Sofia, eu pego pessoas de verdade e faço a modelagem delas, depois eu provo no corpo delas para vocês verem, assim, a questão de ajuste, né? Porque modelagem base dá ajuste sim, a gente não pode se enganar que tem um método perfeito que não vai dar ajuste, porque é mentira, tá? Qualquer método pode ser que tenha ajuste nas modelagens, tá bom? Então a gente aprende como lidar com com esses detalhes aí do nosso corpo. Vou repetir. Essa modelagem aqui da Sofia a gente não vai precisar provar, porque os ajustes ou não que derem não são relevantes para a peça que a gente vai fazer, tá bom? A gente vai fazer um molde simples aqui, sem pence alguma, para poder fazer esse casaquinho aqui, para fazer a nossa jaquetinha, tá bom? Então vamos começar? Olha só, eu tenho aqui o meu papel de molde já, e eu tenho também as medidas da Sofia. Quando eu tenho um papel assim, que vem lá da papelaria, eu sei que essa linha aqui já é reta. Mas caso o papel de vocês não seja reto, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é traçar uma linha reta aqui. Traça uma linha reta. E aí sim, agora vem a hora de a gente utilizar o esquadro. Como que a gente vai utilizar esse esquadro? Eu vou utilizar primeiro esse esquadro que a gente fez aqui. O que importa pra mim aqui é esse ângulo aqui, que é de 90 graus, né? Ou um ângulo perpendicular, que a gente fala. Como que a gente utiliza esse quadro? A gente pega uma dessas linhas retas aqui
e coloca bem rente a linha que eu tracei, assim. E na outra linha reta, eu traço outra linha. Então, sempre que eu falar pra vocês assim, utilizem o esquadro, façam uma perpendicular ou façam um ângulo reto, é isso aqui que vocês vão fazer. Vocês vão colocar a linha reta do esquadro rente à linha reta em questão, né, que vocês estiverem fazendo. O ponto principal do esquadro, que é esse ponto aqui, ó, no ponto principal que vocês também estiverem querendo traçar, e aí vocês vão traçar a outra linha no outro ângulo reto. Poderia ser o contrário? Poderia. Eu poderia ter feito uma linha reta aqui e ter encostado nessa linha aqui para depois traçar essa, tá? Conforme a gente for fazendo aqui a modelagem, vocês vão entendendo melhor. Agora que eu já demonstrei que é possível utilizar esse esquadro, eu vou voltar pro meu esquadro que eu tenho mais hábito e que ele é mais durinho, tá? Então tá, eu utilizei aqui o esquadro, fiz esse ângulo reto aqui, eu vou prolongar essa linha pra gente começar. Primeiro de tudo, a gente vai construir uma caixa base. O que é a caixa base? Vocês lembram que eu falei pra vocês na aula passada que a gente tem o corpo simétrico, né? Tudo que eu tenho para um lado, eu tenho para o outro lado, então eu não preciso construir tudo duas vezes. Não preciso construir a frente inteira ou as costas inteiras, posso construir pela metade, não é verdade? Então, seguindo esse raciocínio, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar somente a metade das medidas, né? Então, a minha caixa base, o que significa? Quando a gente vai vestir uma roupa, quando a gente vai entrar numa roupa, ela tem que ter pelo menos o tamanho da nossa maior circunferência. Porque, por exemplo, a minha maior circunferência é o meu busto. Se eu fizer uma roupa do tamanho da minha cintura, não vai caber o meu busto, certo? Então, o que a gente faz? A gente faz o molde do tamanho da nossa maior circunferência e depois, com o auxílio de pences e ajustes, é que a gente vai ajustando para a menor circunferência. Então, aqui, como a gente está fazendo um molde diante do padrão, né? O corpinho da Sofia é bem padrão, então a gente vai fazer isso. A gente vai pegar o busto e vai dividir por 2. Então, o busto da Sofia é de 83 centímetros. Então, a gente vai fazer 83 dividido por 2, porque a gente vai fazer só metade do molde, vai dar 41,5. Então, nessa linha de cima aqui, eu vou anotar 41,5. A partir dessa primeira linha, né, aqui desse primeiro ponto, pra lá, eu vou marcar 41,5. 41,5. E agora o que eu posso fazer? Com o meu esquadro, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou encostar essa linha aqui e esse ponto lá naquele ponto lá, pra poder achar essa linha aqui, ó. Então, eu encosto o ponto aqui. Essa linha de cima aqui tem que estar rente. Então, eu encontro essa outra linha, ok? E a altura? Deixa eu virar meu molde aqui pra vocês entenderem melhor, porque eu tava fazendo ele de lado. Deixa eu virar ele de frente aqui pra mim, pra vocês entenderem melhor. Então, aqui eu tenho 41,5, que é a largura do busto, e a altura. Que molde que a gente tá fazendo? A gente não tá fazendo o molde do corpo, né, da parte de cima do corpo, da cintura pra cima? Então, a gente tem que utilizar essa medida. Vocês lembram que a gente tirou a medida da altura das costas, que foi daqui até a nossa cintura? Eu anotei essa medida aqui, de altura das costas, e a altura das costas da Sofia é de 39. Então, a partir aqui da minha linha de cima, eu vou marcar 39 centímetros nos dois lados. E vou ligar aqui. Então, a partir de agora, tudo que eu for fazer aqui, essa linha de cima aqui é referente ao ombro, essa linha aqui é referente à cintura, essa linha aqui é referente ao meio, costas, vocês já vão entender. E essa aqui é meio frente, ok? Só que a gente ainda não terminou de fazer, a gente ainda tem que dividir aqui o que é frente e o que é costas, tá? Uma coisa que eu quero que vocês observem, que é padrão nos corpos, né? É claro que quando a gente fala padrão, a gente fala da maioria dos corpos e não de todos. A gente nunca pode generalizar, porque as pessoas têm formatos diferentes. Mas, num modo geral, né, assim, a gente pode padronizar que a gente tem uma diferença de 2 centímetros entre frente e costas. Por quê? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui.
As nossas costas são projetadas para frente. Vocês conseguem perceber que a gente tem essa curva aqui e o nosso ombro é projetado para frente? Porque o que acontece? As costas, elas teoricamente, né, são retas. A gente tem busto na frente e nas costas a gente não tem nada. Quando a gente coloca uma roupa seguindo exatamente a linha do meio aqui, essa roupa ela tende a ficar caindo para trás, porque atrás a gente não tem nada que ampare essa peça. Então, a gente joga 2 centímetros para cima para poder respeitar essa caída de ombro aqui e não ficar puxando a roupa que a gente vai fazer para trás. Então, a partir aqui da linha de cima, a gente vai colocar 2 centímetros de diferença, ó. 2 centímetros de diferença. Olha só, eu faço tudo de caneta mais grossa para que vocês consigam enxergar no vídeo, mas vocês podem fazer com caneta mais fina para ficar bem certinho a medida, tá? Porque aqui sempre acaba, a medida sempre acaba aí tirando alguns milímetros. Não tem problema também, se tiver bem feito o molde, isso não vai dar problema, mas como vocês são iniciantes, então pegar um lápis ou uma caneta mais fina é o ideal, tá bom? Então, beleza. Então, aqui eu já tenho aqui a diferença de frente e costas no sentido de altura. Daqui a pouco vocês vão entender como é que a gente vai trabalhar com isso. Por enquanto, é só construção da caixa principal, né, da caixa base aqui do nosso molde. E agora sim que a gente vai separar o que é frente e o que é costas na nossa modelagem, tá? A Sofia tem 40 centímetros de largura de costa. Então, como a gente está fazendo a metade do nosso molde, a gente vai colocar só a metade das costas, que é de 20 centímetros. Então, a gente vai colocar 20 centímetros. A partir desse meio costas aqui, pra dentro da caixa, a gente coloca 20 centímetros. Aqui eu posso tanto vir com o esquadro e descer, como eu também posso vir aqui na linha de baixo e colocar 20 centímetros. Dessa forma. Então, tudo que eu fizer a partir de agora, aqui é costas, tá? Agora que eu já tenho as costas, isso significa que a minha frente já tá pronta também? Não, ainda não tá pronta, tá? A gente ainda vai calcular aqui o espaço onde a gente vai construir a frente. Dentro do método Costura que Cura, existe uma técnica chamada técnica de acomodação de busto, tá? Para pessoas que têm o busto mais avantajado. Então, de uma certa medida para frente, a gente precisa utilizar essa técnica de acomodação de busto, que é o mais certo a se fazer quando a gente vai dividir aqui essa costura aqui do nosso molde, tá? Só que o que acontece? O molde da Sofia não exige essa técnica, porque ela tem pouco busto. Então, a gente vai conseguir fazer de uma forma bem simples aqui. E também, como a peça aqui é larguinha, né, que não vai interferir aí se a gente vai acertar ou não essa costura, então eu não vou ensinar essa técnica aqui hoje pra vocês. Quem quiser aprender, quem quiser fazer moldes mais ajustados ao corpo, né, de roupas mais ajustadas ao corpo, para todos os outros tipos de peça, tem que utilizar essa acomodação de busto, mas eu não vou complicar aqui para vocês, então hoje a gente vai fazer isso aqui de uma forma bem simples, tá? A gente vai pegar toda essa medida aqui. Quanto que era essa medida aqui? Era o busto dividido por 2. Então, o busto da Sofia era de 83, dividido por 2 deu 41,5. Eu vou dividir por 2 de novo essa medida. Dividido por 2 vai dar 20,75. Então, a partir desse ponto aqui, eu vou marcar pra cima, né, pra frente, quer dizer, 20,75. 20,75. Muito bem, então, dessa linha pra cá, tudo que eu for fazer agora é frente. Gente, o que acontece? Quando a gente faz acomodação de busto, pra quem já é minha aluna que tá aqui perguntando, mas ela sempre falou pra fazer, sim, sempre falei pra fazer. Quem é minha aluna vai continuar fazendo porque já sabe a técnica, tá? Então, só pra vocês prestarem atenção aqui, como essas duas linhas aqui ficaram muito justinhas, se eu tivesse deixado a acomodação de busto ali em cima, isso aqui é pra quem é aluna, tá, gente? Se eu tivesse deixado a acomodação de busto ali em cima, essa linha aqui teria ficado mais próxima ainda, então eu não teria uma boa cava, tá bom? Então, só pra quem é minha aluna aqui se situar. Pra quem não é aluna, vai dar errado se eu não fizer acomodação de busto? Não, não vai dar errado, tá? Vai dar certo também, não se preocupem com isso. Vai ficar um pouco diferente, talvez aqui o encontro das costuras, mas vai dar certo. Que mais? A partir de agora, eu vou começar a construir o que é frente e o que é costas. Aqui eu só delimitei o espaço do que é frente e o que é costas. Agora eu vou começar a desenhar o molde mesmo, tá? Então, vamos lá. Tudo que eu fizer a partir de agora vai ser
é de verde e é referente às costas, tá bom? A primeira coisa que eu vou fazer nas minhas costas é encontrar aqui o degolo. Na frente é decote e atrás é degolo, tá? Então eu vou encontrar aqui o meu degolo. Antes de começar a traçar o degolo, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Se vocês olham ao redor de vocês, ou se vocês se olham no espelho, vocês podem reparar que o corpo humano tem um padrão que é o nosso ombro dividido por 3. Como assim? Olha só. Vocês podem reparar que aqui eu tenho uma parte é um ombro, outra parte é aqui o pescoço e outra parte é outro ombro. Essas medidas, elas são praticamente iguais, elas mudam pouca coisa. Então eu consigo utilizar isso como um padrão na hora de construir o meu molde. Se vocês olham tanto de frente quanto de costas, vocês vão reparar que aqui é como se a gente tivesse uma linha de divisão aí por 3, tá bom? Lá na apostilinha, para quem tem a apostila de modelagem para iniciantes, tem essa lição também. Então, o que eu vou fazer? O que isso quer dizer? Que para eu traçar o meu degolo aqui, eu vou pegar a largura das minhas costas, né? Lembra que a gente tirou a largura das costas daqui até aqui? E vou dividir por 3. Então, 40 dividido por 3. Mas não é a largura total, gente, desculpa, é a metade. Se eu coloquei metade no molde, é a metade dividido por 3, tá? Então, eu vou colocar ali, se deu 20 centímetros aqui a minha metade, então, dividido por 3 vai dar igual a 6,66. 6,66. Eu posso arredondar para 6,5, tá? Só que o que acontece aqui? Quando a gente fala nesse padrão, a gente imagina uma linha reta nas costas. A gente imagina uma linha reta, né? Só que quando a gente faz aqui o molde das costas, a gente vê que tem uma curvinha aqui pra cima. Então, por causa dessa curvinha, a gente vai adicionar 1 centímetro. Então, ao invés de 6,5, a gente vai colocar 7,5. Na linha de cima aqui, a gente vai marcar 7,5, assim. E agora, a gente vai traçar uma curva, ó, assim, até na linha de baixo, tá? Desse jeito, tá? Quiserem marcar aqui 1,5 centímetros de curva, ó, podem vir aqui, marcar o 7,5 também. Marca, pode ser 2 centímetros, ó, marca 2 centímetros e aí vem aqui e faz uma curva. E daí toda essa parte aqui é o nosso degolo, tá bom? Feito o degolo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar aqui a parte do nosso ombro, né? Quanto que a gente vai ter de ombro? A gente pode tanto tirar a largura do nosso ombro lá na hora de tirar as medidas, como também a gente pode utilizar um padrão. Como que a gente vai fazer? A gente tem uma caída de ombro, ó. Se vocês observarem, a altura aqui, onde eu tiro a medida das minhas costas, até a medida aqui do meu ombro, tem uma caída de 2 a 3 centímetros. Hoje a gente vai trabalhar com um padrão de 3 centímetros de caída de ombro. Então, a partir da linha de cima, aqui do ponto de cima, eu vou descer 3 centímetros aqui e vou marcar aqui a linha de ombro. E aí, vocês vejam quanto que ficou, ó. Ficou 12,7 mais ou menos. Aqui. E anotem, porque a gente vai precisar utilizar isso depois, tá bom? Se eu tivesse tirado a largura de ombro, né? Se eu tivesse ido lá com a fita e medido a largura de ombro, eu podia colocar a medida exata aqui já. Mas não é o caso, eu não tirei, tá? Mas dificilmente isso aqui dá errado, tá, gente? Quando dá errado, assim, 1 centímetro de diferença, tá? Agora, o que acontece? Agora a gente precisa achar a altura da cava. E aí vem um outro padrão do corpo, tá? Eu não consigo virar de costas pra mostrar pra vocês, mas vocês podem visualizar aí as pessoas que estão ao redor, tá? Quando a gente fala em altura da cava, né, que é a altura aqui desse ponto até o final da cava, a gente pode observar que ela é igual ou bem parecido, bem próximo à metade das costas. Então, a mesma metade das costas que eu utilizei aqui, eu vou descer aqui para poder encontrar a altura da minha cava. Então, do ponto do meu ombro aqui, ó, para baixo, eu vou utilizar a mesma medida que eu utilizei aqui de metade do ombro, que são 20 centímetros. E marco aqui, tá? Aí, o que eu vou fazer? Com o meu esquadro, ó, eu vou vir aqui e vou juntar com essa nova linha e vou até puxar um pouco mais pra lá, porque a gente vai usar isso aqui depois, tá? Então, aqui é a minha cava. Tem uma coisa, eu sempre ensino para as minhas alunas que elas venham aqui e só façam a curvinha aqui nesse entremeio, né? Então, só fazer assim, ó. Só fazer essa curvinha assim.
Só que eu já fiz o molde da Sofia muitas vezes e eu sei que esse molde pra ela fica muito pra fora, assim, né? Não fica um molde legal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui um pouquinho, ó. Tá bom? Eu entrei aqui mais ou menos 1 centímetro. O que que acontece? Isso é só porque essas duas linhas aqui ficaram muito juntas, muito juntas. E daí, com certeza, se a de vocês der assim, vai ficar também precisando recuar um pouco. Mas, caso a linha de vocês, deixa eu demonstrar aqui. Caso a linha de vocês tenha dado maior, né? Tipo assim, tenha dado maior. E na hora de traçar a cava, vocês podem vir reto, aqui nessa linha mesmo, e só traçar assim, tá? Vocês não precisam recuar nada. Isso aqui é só porque o molde da Sofia, ó, sobrou 1 centímetro no máximo aqui de distância entre a frente e as costas, então eu preciso recuar, tá? Agora, a gente vai encontrar a cintura dela aqui. Pra poder encontrar essa lateral, a gente vai encontrar a cintura. A cintura total da Sofia é de 63 centímetros. Então, 63 dividido por 4 é igual a 15,75. Já vou explicar por que por 4, tá? 15,75. E aí, a gente vem aqui e liga a nossa lateral ali com a nossa cava. Dessa forma. Aqui também faz parte do molde, então também vou colocar de verde. Desse jeito. Por que dividido por 4? Porque a gente tá fazendo a metade do molde aqui, certo? A gente dividiu o busto por 2, então a gente tá fazendo a metade, né, do corpo. Mas acontece que, quando a gente fala em costas, a gente tá fazendo só metade das costas. Então, olha só em mim. Metade do meu corpo, certo? Mas se eu pego só uma parte das minhas costas, ó, 1, 2, 3, 4 partes. Então, é só a quarta parte das costas que a gente faz aqui no molde, tá? Mas aí, a hora que a gente abre o molde, né? Porque esse molde aqui todo é na dobra, né? A gente tá simulando que a gente tem mais uma parte aqui de costas. A gente não precisa fazer ela porque ela é igual, mas a gente teria a outra metade aqui. Então, seria metade das costas. E daí, aqui a mesma coisa, metade da frente, que dá a cintura inteira. Então, como a gente tá fazendo só um pedacinho das costas, é dividido por 4. E a mesma coisa vai ser na frente, tá? Eu terminei as costas e agora tudo que eu for fazer é referente à frente e é de cor azul, tá? Vocês lembram que eu falei pra vocês que a gente tem uma diferença aqui, né, de frente e de costas, então a gente rebaixou aqui 2 centímetros. Isso significa que a partir de agora eu não preciso mais dessa linha de cima. Tudo que eu for fazer agora vai ser na linha de baixo, tá bom? Primeira coisa, se eu fiz o degolo das costas, eu vou fazer também o decote da frente. Vocês lembram aqui que tinha dado 6,5 mais 1, né? Muito bem. Aqui eu vou utilizar o mesmo 6,5. Por quê? Quando eu fiz as costas, eu calculei 6,5 mais 1 por causa da curvinha. Mas na frente a gente não tem. Na frente a gente já calculou a caída de ombro aqui, então a gente não precisa adicionar mais 1. O que que a gente vai fazer? Vai colocar 6,5 aqui, 6,5 aqui. E pra baixo, sim, a gente vai calcular mais 1, porque a gente quer fazer um decote um pouquinho mais profundo. Então, a gente tem esses ossinhos aqui, a gente quer fazer esse decote um pouquinho mais profundo. Daí, sim, eu vou utilizar de novo o 7,5. Então, pra cá é 6,5, ou a medida que tiver dado aí pra vocês. E pra cá é 7,5. Aqui vocês podem fazer de olho também e acertar depois na tesoura. Ou quem tem a curva francesa, pode vir aqui e fazer já com a curva francesa. Assim, ok? Segundo passo, depois que a gente fez o nosso decote, nosso degolo aqui nas costas, a gente fez o ombro. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui na frente, a gente vai fazer o ombro, tá? Vocês lembram que a gente utilizou um padrão das costas dividido por 3, né? Da linha daqui até aqui dividido por 3 para poder encontrar o degolo e tudo mais. A gente vai fazer a mesma coisa aqui na frente. A gente vai dividir essa linha aqui. Vamos ver quanto que ficou essa linha. Ficou praticamente 21.
Vamos arredondar para 21 aqui. Dividido por 3 vai dar 7. Então, desse ponto aqui pra dentro, a gente vai marcar 7 centímetros. Com o esquadro, a gente vai ligar até aqui embaixo nessa linha que eu fiz antes. Dessa forma. E aí sim, a gente vai descer os 3 centímetros de queda de ombro, os mesmos 3 centímetros que a gente desceu aqui nas costas, a gente vai descer aqui na frente. E também vai colocar a mesma medida de ombro, começando aqui do nosso decote, passando pela caída até onde der 12,7. Desse jeito. Gente, lembrando que eu tô fazendo isso aqui tudo no tamanho da Sofia e eu tô falando os números e tudo mais, mas pode ser que pra vocês o resultado da conta dê diferente, tá? Então fiquem atentos a isso. E qualquer coisa, grupo de monitoria mais tarde pra gente conseguir tirar as dúvidas. E agora é só a gente ligar esse ponto aqui de ombro até na nossa linha de cava. Só que o que acontece? A gente não vai ligar direto não, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó, aqui dá 7 centímetros, a gente vai calcular 7 centímetros pra cima, vai sair aqui, ó, uns 2 centímetros, e aí sim a gente vai calcular a nossa cava. Por que eu disse pra vocês saírem um pouco, tá? Porque a maioria dos métodos ia ensinar vocês já fazerem aqui nessa linha, mas ia ficar muito cavado. Então assim, quando a gente quer fazer uma roupa com manga, a gente não pode se dar o luxo de ficar muito cavado isso daqui, porque senão a manga não encaixa. Então eu prefiro fazer um pouquinho mais pra fora e quando for provar na pessoa, ter a chance de tirar, né, de encurtar isso aqui com a tesoura, porque como eu já disse pra vocês, o método Costura que Cura defende que a gente tem que experimentar esse molde base aqui na pessoa, né, pra daí saber certinho se tá rente ao corpo, tá? A gente não vai fazer isso aqui hoje, porque a gente tá fazendo uma peça mais larguinha e independente do ajuste que desse, não faria tanta diferença. Mas o ideal mesmo é que a gente sempre faça o ajuste, porque daí aqui eu já ia conseguir saber se eu preciso entrar um pouco mais na cava ou não, tá? E aqui a mesma coisa, a gente vai traçar a cintura para poder encontrar a lateral. Cintura de 63 dividido por 4, vocês lembram, né? Então a gente tá fazendo aqui como se fosse 2 vezes a frente, então tem que dividir por 4. Dá 15,75. E a gente fecha a lateral aqui novamente. E aí tá pronto o nosso molde base, né? Frente e costas da Sofia, sem pences, tá, gente? A gente não vai precisar utilizar a pence para esse modelo que a gente vai fazer. Se a gente for utilizar pence, aí tem uns passinhos a mais aqui que a gente tem que seguir, tá? Dentro do Clube Costura que Cura tem um monte de molde base ensinado, inclusive com a bonequinha, com a Joyce. E agora é só recortar isso daqui para poder utilizar na hora de fazer a interpretação. Vamos lá. Isso aí, pessoal. Agora a gente já tem aqui frente e costas e na próxima aula a gente vai partir para a interpretação de modelo, onde vocês vão aprender a colocar os detalhes do casaquinho aqui em cima dessas bases, tá bom? Então, eu espero vocês na próxima aula.